Bem-vindos, pessoal! Nós estamos aqui em mais uma novidade para esse momento tão especial, que é o nosso lançamento, que é o nosso podcast com as nossas super calls. Dessa vez, nós optamos por prestigiar o nosso lançamento com um momento diferente, trazendo para vocês um pouco mais de conteúdo, mas um conteúdo de alta qualidade. Hoje nós temos uma convidada super especial que vai bater um papo aqui com a gente e também compartilhar a sua experiência, a sua baita experiência, o seu nível de informação para ajudar vocês aí na ponta com os nossos pacientes, a encantar cada vez mais os pacientes, mas principalmente atender eles cada vez melhor e sempre focados em boas práticas, né? Então hoje eu tenho o grande prazer, nós da GN temos o grande prazer, de fato, de receber Bia Novas, que dispensa a apresentação. Então a gente está muito contente desse bate-papo com a Bia hoje, para falar de um tema super especial. Bia, bem-vinda. Estamos muito felizes de você estar conosco aqui mesmo. Espero que seja o primeiro encontro de muitos conosco. Obrigada, Bruna. É um prazer. E falar de coisas assim, para difundir a prática pediátrica na audiologia, eu acho que é fundamental, porque ela transcende a tecnologia, né? Exato. E exatamente esse é o nosso foco, pensar um pouco que antes de escolher tecnologia, de pensar no aparelho, tem muita coisa que a gente precisa ver e é um público muito específico. Então, por isso que nós escolhemos trazer a Bia aqui para falar de um assunto importante. Então, a Bia vai focar conosco aqui hoje um pouco sobre no papel da avaliação audiológica e principalmente como ela tem uma aplicação importante na prática clínica, né? Então, como que a gente usa toda essa avaliação para tomar as decisões clínicas. E eu queria, antes da gente começar, lembrar que a gente está falando de um público muito específico, um público que pode não ser um público esperto de todos os profissionais que trabalham hoje com os nossos produtos, que é a criança, né? Que traz uma série de necessidades especiais. E por isso que hoje, a gente sente que esse conhecimento ele é importante não só para os nossos profissionais, mas também para os pacientes que vocês recebem, para que eles tenham uma melhor orientação quando eles são recebidos por vocês ou quando eles trazem perguntas. E aí, Bia, eu queria que a gente começasse mesmo dando essa reflexão para os nossos profissionais de por que a avaliação audiológica da criança, ela exige um olhar diferente da avaliação audiológica do adulto, né? Porque acho que a gente tem que parar e pensar, quem está na minha frente, né? A criança. E mais que criança, bebê, né? Hoje a gente está atendendo bebês de 3 semanas, 4 semanas. E os 2 primeiros anos de vida acontece muita coisa. Cada mês a criança é diferente. Portanto, resposta auditiva vai ser totalmente associada às respostas cognitivas. Então, o desavisado, vamos dizer, quem está acostumado com o adulto diz quando ouve, né? E a criança não. Exato. Então, toda avaliação, principalmente de bebês, ela vai ter que ter o olhar do fonoaudiólogo ou do audiologista, ele vai ter que ter de verdade, assim, a base no desenvolvimento infantil. Então, assim, o que é o desenvolvimento infantil? Cognitivo, afetivo, emocional, relação com a mãe, quem que traz, quem que entra junto na cabine, como que você aproxima para fazer um pré-molde. Então, tudo isso faz parte da clínica. Então, vamos começar pelos bebês, né? E o que é clínica? Né? Clínica é o cuidado, né? É cuidar, é se debruçar sobre um caso. E o que aconteceu agora da audiologia? Eu acho que a tecnologia explodiu. Eu trabalho há mais de 40 anos, então eu vou dizer que, assim, em termos de tecnologia, hoje o desafio da perda profunda mudou demais. Então, assim, eu tenho o recurso do implante coclear, eu tenho aparelhos de amplificação muito inteligentes, eu tenho microfones inteligentes, que eu posso ter uma criança que vai para a escola e eu Sim. preciso de um microfone inteligente, eu tenho controle remoto. Então, assim, a tecnologia voou. Mesmo com adulto, a parte clínica nem sempre acompanhou, Exato. né? Porque, assim, a clínica ficou mascarada pela tecnologia. Então, o que acontece? Uma pessoa recém-formada, ela se sente muito confortável em usar o default, e os softwares são super amigáveis. Então, assim, eu não preciso de um grande expertise para eu me movimentar. Mas se você é jovem, né? Você acabou de se formar em fonoaudiologia, você pega um software de indicação de aparelho, ele é muito friendly, assim, você consegue manejar, tem lá os defaults, tem lá as instruções, então isso ficou muito fácil. E o olhar clínico, eu acho que ele não acompanhou.
Sim. né? Na formação do fonoaudiólogo, eu tenho lá o currículo mínimo, eu tenho lá a parte prática, mas, por exemplo, a fonoaudiologia não tem uma tradição de supervisão, né? A psicologia, a pessoa se forma em psicologia e por alguns anos ela tem um supervisor. É uma pergunta que se faz no Brasil, quem é o seu supervisor? Porque você não vai sair atendendo uma coisa que envolve um olhar clínico, que junta vários pedaços. No caso da criança, eu junto anatomia, eu junto outros comprometimentos, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo e audição. Então, assim, o que eu posso fazer como audiologista do ponto de vista da perda, aí envolve bastante tecnologia e um julgamento audiológico, mas tá na criança, né? O nosso centro de reabilitação lá na DERDIC, da PUC, ele chama Centro Audição na Criança. E quando a gente deu o nome, todo mundo falou assim, isso faz mais de 20 anos. Aham. Porque, não, está errado, não é da criança. Então, a gente faz uma distinção entre a audição da criança e a audição na criança. Então, eu diria que o importante da clínica pediátrica é você pensar que você está atendendo a criança, se aquele é o melhor momento de fazer o pré-molde, ou eu posso esperar até o final da sessão, ou eu posso esperar até a semana que vem. Então, tudo tem uma urgência, mas às vezes é um bebê que não está conseguindo mamar, que a mãe está angustiada, ela fez, ok, ela chegou com 1 mês, só que ela não tem a menor condição naquele momento. Então, por mais que eu pense em plasticidade, 1, 2 semanas não vai fazer a menor diferença se eu fizer uma etapa prévia de acolhimento, de uma compreensão do que está acontecendo, até eu chegar no molde, na indicação, na verificação e chegar. Então, às vezes, eu fico muito preocupada com a parte só audiológica, mas a criança, o bebê e a criança pequena é o todo. Não adianta eu querer atropelar. Então, eu acho que se você honra a definição de clínica é o cuidado. Sim. E a pessoa em primeiro lugar. Deixa eu só falar mais uma coisa assim. E também tem a outra linha que fala assim, não, então, vou fazer o acolhimento e eu espero um pouco mais. Claro que é importante, mas se você está na mesa, assim, que eu preciso o quanto antes colocar a amplificação, e se nós criamos um programa de triagem, que a gente vai à maternidade e faz a identificação, eu acho que é uma obrigação você pensar na reabilitação o quanto antes. Mas nunca atropelar nem a criança, nem a família, porque pode ser um desastre. E eu acho também que a gente pode até tentar separar um pouco 2 momentos. Quando o paciente chega sem nenhuma avaliação, né, que ele vem, de fato, a mãe ainda não sabe por onde começar, e quando a criança chega com uma avaliação, né, acho que a gente tem muito, isso é muito recorrente na nossa prática em relação aos centros auditivos, que é a família chegar já com uma bateria de uma avaliação audiológica feita por outros profissionais, feita em algum serviço e tal, e no geral os fonoaudiólogos travam e falam, e agora, né? Por onde eu começo ali? Porque eles estão acostumados de quê? De quando chega um adulto com uma audiometria ali, uma via aérea, via óssea. Ah, tá ótimo, eu vou pegar isso aqui, já vou transformar isso numa adaptação. E aí eu acho que essa prática, né? Esse costume, essa praticidade que você tem no adulto, ela já não pode ser transferida para a criança. Porque por mais que você recebe ali aqueles exames, você tem que parar e ver. Vamos ver se isso aqui conversa, se isso conversa com isso, se a gente tem essa sinergia, né? Então, acho também que a gente tem esse desafio de olhar, talvez, para o caso de uma forma mais 360 graus, que você colocou, né? Que tem a família, tem a questão da própria linguagem da criança, da questão emocional, do desenvolvimento. Então, acho que tudo isso precisa estar um pouco ligado ali, né? Eu acho que as duas coisas, né? Por quê? Porque se chega com o exame, a mãe já recebeu uma orientação ou dizer, o exame é esse. O problema é que a mesma coisa com tecnologia aconteceu com os exames eletrofisiológicos, entendeu? Então, assim, tem muita gente que também, muitos centros, compra o equipamento e faz, e nem sempre é preciso, porque ele envolve interpretação também. Claro que eu tenho default numa avaliação eletrofisiológica, mas posso fazer automático, mas depende muito de julgamento. Então, tudo que depende de julgamento envolve clínica. Então, um exame, um BERA, por exemplo, que tem ausência de resposta de um bebê, ele pode ter o limiar em 93 ou em 120. Então, assim, por onde eu vou começar? Sim.
né? Eu tenho que criar uma linha de base de observação, porque vai depender demais. Então, a observação, eu diria que é soberana, né? Fazer uma linha de base e sempre enfatizar com a família o que mais está acontecendo. Assim, a criança trocar um objeto de mão, alcançar um brinquedo, ir preparando para o VRA, porque a gente está atendendo as crianças antes delas fazerem um comportamental no bebê. Depois que ela faz um comportamental, o comportamental é soberano. Ele é o que como a criança ouve. Aí é mais fácil, porque os pais também veem a intensidade que a criança está ouvindo. Então, é mais fácil a aceitação, é mais fácil eu manter o aparelho na orelha, mas não é fácil, né? Então, acho assim, acertar exatamente o que você vai pôr na programação é um desafio. Nem sempre, eu diria que nem para o adulto. Às vezes, você tem um exame que está equivocado. O dia que se é um idoso, às vezes a maneira como ele respondeu numa avaliação não é exatamente a audição, porque ele estava mais cansado, ou porque foi usada uma gravação no IRF e aí a discriminação foi muito ruim. Se você fizer num ritmo mais lento, a discriminação fica boa. Então, assim, eu acho que mesmo com adulto, a observação clínica, o entendimento do caso, da demanda, ele é fundamental. Sim, é. E tem muito isso, porque eu acho que por conta da dinâmica do atendimento, também é necessário entender que atender um adulto em relação a essa observação, às vezes você consegue observar um adulto ali, em 5 minutos você vê já que ele não localiza, que ele talvez fica fazendo uma expressão, porque a criança ela vai te exigir um pouco mais, né? E acho que também exige essa permissão de tempo de observação também. Você falou um pouco, e eu acho que isso também entra muito pra gente, a gente tá falando muito do bebê, né? Que eu acho que acaba sendo um público, assim, muito desafiador pelas limitações até mesmo da idade desse bebê. Mas quando a gente pensa ali na criança, ali a partir dos seus 10 anos, né? O que você entende, assim, como você orientaria esse público, nossos fonoaudiólogos, em relação a essa avaliação? Porque é uma criança já que colabora, né? E, assim, acaba sendo um pouco mais fácil, mas existem alguns desafios, assim, ainda que você acha que poderiam impactar na parte da avaliação? Eu diria que a criança, a partir do momento que ela faz VRA, eu tenho técnicas ou de VRA ou lúdica que eu vou ensinando. Mas, para você ter uma ideia, a gente tem recebido, não é uma nem duas, muito frequentemente criança de 3 anos que está com diagnóstico de autismo em terapia e que tem perda de audição. Que tem uma perda profunda e, assim, ninguém muito lembrou que poderia ser uma perda de audição, porque o comportamento repetitivo imita. Então, assim, eu acho que o que acontece é que primeiro tem você observando na hora que você vai para a lúdica e depois da lúdica, na hora que você vai para uma técnica de resposta, de apertar botão, aí fica mais fácil, mas a resposta, eu diria que tanto no VRA, né, que é a técnica de reforço visual, quanto na lúdica, tem muita distorção na maneira de fazer. Então, e outra coisa que eu acho que é característica da nossa área, quem faz a avaliação audiológica não é a mesma pessoa que programa o aparelho. Então, o que acontece? Ou você confia naquilo que veio, ou então, na hora que você está no escuro para programar um aparelho, que de repente a criança dá um pulo da cadeira e você fala, então, a perda não era tanta, porque eu não sei como foi feita aquela lúdica. Isso acontece muito, né, Bia? Muito, demais. muito. A gente percebe também isso, e eu acho que você tocou num ponto super importante, porque você começou falando um pouco do quanto que a observação clínica ela é importante. Mas quando a gente para fazer uma integração entre os exames comportamentais, né, e o que... Então, se eu pego lá tudo que eu fiz de comportamental, tudo que eu fiz, por exemplo, de observação clínica e o que eu fiz de análise subjetiva, se isso faz sentido, tá ligado? Você fala, esse caso está certo. Mas se alguma coisa não conversa com a outra... É isso. Eu diria que quem faz, se você trabalha só com o aparelho e você não está muito bem conectado com a parte audiológica, você tem que ter um grupo de avaliação audiológica da sua total confiança. Aí você pode trabalhar tranquilamente só com aparelho e terapia, reabilitação. Se você não sabe exatamente como foi a avaliação audiológica para você chegar em limiar, porque pensa, eu vou lá no meu software de aparelho, eu coloco os limiares e tudo que eu faço a partir daí depende daquele limiar estar correto. Exato. E se não estiver, então todo o resto maravilhoso, a verificação, eu acerto aqueles 3 dBs,
Só que o limiar está equivocado. Então, eu não consigo falar da parte de a reabilitação com o aparelho sem Sem falar de antes. diagnóstico, porque eu acho que é super importante. Qualquer um faz? Não faz. Né? Por exemplo, se eu tenho uma avaliação audiológica, eu tenho lá um fonoaudiólogo ótimo que faz adulto, faz adolescente, mas para eu fazer uma criança, eu preciso de 2 pessoas. Eu não tenho como fazer uma criança de 6, 7, 8 anos sem alguém dentro da cabine Uhum. para nortear a técnica de condicionamento. Então, a questão de eu ter 2 fonoaudiólogos já limita. Tem centros de diagnóstico que eu não tenho 2 fonoaudiólogos para fazer. Então, vai me limitar a precisão dos limiares que eu vou obter. Uhum. E você consegue, talvez, compartilhar com os fonoaudiólogos, talvez assim, o que não pode faltar, né, para essa avaliação? Porque muitas vezes, justamente por o fonoaudiólogo que faz o trabalho da reabilitação está muito distante do diagnóstico, muitas vezes ele acaba sendo conduzido, né, ou até mesmo, assim, a mãe traz, olha, eu fiz tudo que o médico mandou, né? E aí traz, e É. aí ele fala, é isso. E aí ele ele foca naquilo e vai embora. E aí acho que quando ele chega numa certa fase da adaptação, ele vê que falta algo, né? Então, o que você colocaria assim como bateria essencial para que a adaptação ela não corra o risco desse regresso, né, por falta de alguma informação da Isso avaliação audiológica? é um ponto super importante esse, porque eu diria assim que antes de uma tecnologia tão apurada e de eu ter implante coclear para perdas mais profundas, antes disso, a parte da reabilitação era meio separada. Então, assim, o reabilitador que fazia a terapia era mais, geralmente, o mais tímido, aquele que tem uma vocação para ser muito bom, porque ele é terapeuta, olha como ele ajuda. Uhum. Isso, hoje, com a tecnologia da audiologia, né, pediátrica, não existe mais. O chamado reabilitador, se ele está descolado da audiologia clínica e da audiologia da parte dos aparelhos, ele não consegue trabalhar, né? Sim. Então, eu acho que isso foi um ganho. Eu não tenho mais, assim, o reabilitador, expectativa baixa, porque antes criança de perda severa e profunda não falava, né? Ou fazia terapia 5 vezes por semana, ou ia para Libras, aí dependia da escolha da família. Mas, assim, era muito difícil. Hoje, com a tecnologia, com esses aparelhos fortes, eu tenho, assim, eu ganho tempo. Até pensar em implante, mas eu ganho tempo, porque eu tenho como amplificar uma Ferramentas, criança né? pequena. Muito recurso contra feedback acústico. Então, assim, a área mudou muito. Então, não dá para eu ser só o terapeuta que atende criança com deficiência de audição se eu não nem abro o aparelho para ver se a pilha está lá. Uhum. Porque a expectativa é mais alta, né? Assim, a criança que ouve, a gente não fala nem, a gente fala em audibilidade, assim, quanto dos sons de fala são audíveis para essa criança. Tem países que estão colocando isso em 60%, menos de Uau. 60% já iria para implante. Isso é uma perda moderada para severa, Sim. né? Por quê? Porque é mais fácil. Ao mesmo tempo, a tecnologia dos aparelhos melhorou muito. Então, eu consigo uma boa audibilidade para som de fala, eu consigo acesso excelente e aí o manejo das situações de ruído, o manejo da orientação da família, microfone remoto e essas tecnologias, né? Então, acho que não dá para falar em reabilitação sem estar muito próximo da parte de aparelho. Se você não maneja o aparelho, você tem que ter um vínculo muito forte com quem faz o aparelho. E quem faz a programação do aparelho, um vínculo muito forte com o diagnóstico. Então, acho que essa cadeia hoje, para mim, ela não dá para a gente falar de outro jeito. A audiologia pediátrica tem os 3 componentes. Sim, acho que essa integração da própria área da fonoaudiologia mesmo ter se permitido olhar um pouquinho, né, o que o outro está fazendo, né, e como eu posso colaborar para o outro fazer melhor, e quando essa criança vier para mim, como é que essa criança vai responder, porque o trabalho do outro vai também impactar. E aí, se a gente olha para essa conexão que a gente está falando da integração, da fono que reabilita, da fono que adapta, da fono que faz a parte de avaliação, se a gente olhar para a parte de avaliação, né, que é o nosso foco aqui hoje, o que você entende que, se for mal conduzido, pode impactar no desenvolvimento da criança ou até mesmo nesse avanço da adaptação?
Eu acho assim, se você não está muito bem integrado com o diagnóstico, um limiar equivocado, você pode subamplificar ou superamplificar. Sim. Se você superamplifica, se você tem certeza do limiar, pode ser uma criança recrutante. E aí você tem que fazer um manejo da saída, se for uma perdinha moderada, por exemplo, e não diminuir o aparelho. Quando eu comecei a trabalhar, 40 anos atrás, era assim, então abaixa um pouquinho, muda a chavinha para aumentar um pouquinho, era completamente artesanal. Hoje, com os limiares do Bera, eu tenho um desvio padrão. Eu tenho um desvio padrão de 15 dB em frequência grave. Então, assim, por onde eu começo, né? Uma coisa que a gente faz até de piada, assim, na supervisão, lá no grupo de estagiários. Quando eu falo assim, como é que está indo? Ele está indo, já está falando um pouco, está repetindo, tal. Eu falo, e qual que é a perda? Se a aluna fala assim para mim, deixa eu ver. Eu falo, não, como você atende alguém que você não tem a perda na cabeça. Você teria que ter assim, o audiograma na cabeça, a verificação na cabeça e você sabe quanto escuta. É isso que faz o manejo da expectativa. Então, eu acho que o terapeuta hoje, se ele não conhece as etapas anteriores, ele tem uma expectativa difusa e, infelizmente, historicamente, uma expectativa baixa. É verdade. Né? Baixa. Se você tem um filho que tem um ceceio frontal, você vai na porta da escola, uma outra mãe fala assim, não, muda de fono, imagina o meu, em 6 meses melhorou, tal. Agora, se tem uma criança que usa aparelho, ninguém vai dizer assim, muda de fono, ele devia estar muito melhor, porque não é assim, a expectativa ainda é culturalmente baixa, né? Mas é muito ligado a essa questão de as pessoas não observarem, né, a criança, né? Porque, às vezes, a criança está demonstrando diversos avanços, assim, no comportamento, ou até mesmo como ela reage ao ambiente, e por falta de observar, às vezes, a mãe fala, não, ele não consegue, e a fono fala, não, mas na terapia ele consegue, eu vejo que ele consegue. Então, como é importante, né? Você colocou, e assim, para mim, agora, assim, observação é uma coisa, assim, que faz muito sentido, porque para esse público, qualquer avanço, eu não sei, eu vejo assim que quando a criança consegue fazer qualquer coisa que ela não fazia antes, você já fala, olha, já tá se desenvolvendo, ou já está respondendo, né? Está reagindo melhor. Porque é casado com o desenvolvimento sensório-motor. Eu já tive famílias que eu atendi, vamos dizer, uma vez por semana, bebê, uma criança de 10 meses, 11 meses, e a mãe fala assim, vamos aumentar, eu quero vir mais, porque aqui eu vejo ela fazer. Claro, porque tem técnica, não é assim, eu só brinco, né? Tem técnica, e a técnica é totalmente ancorada no desenvolvimento sensório-motor e afetivo. Então, assim, tem momentos que a criança é mais visual, tem momentos que a criança está mais interessada em mexer no objeto. E onde é que eu vou colocar a parte auditiva, a parte de estímulo auditivo, música, etc.? Eu vou colocar exatamente no que ela está interessada. Não tem como eu trazer um brinquedo e querer que a criança brinque com aquele brinquedo. A criança, até 2 anos, ela é totalmente tangencia o adulto. Ela faz o que ela quer. Exato. E você é que tem que entrar no jogo dela, no né? jogo dela e introduzir o que é técnica de reabilitação, né? Mas eu acho que ela é ancorada no desenvolvimento global. E a família, às vezes, não é que ela não sabe observar. É difícil. Tem pessoas que são muito instintivamente, mas, assim, tem um jeito. Babás também, às vezes, cuidadores, né? Às vezes, uma tia que cuida. No SUS, a gente tem as famílias que... Não é que ela não entendeu. Entendeu, mas não é o estilo. Você, geralmente, faz mais pergunta para a criança e não conversa. As mães hoje não cantam. Põe lá. Exato. Põe lá no celular. E aí, se você for ver a taxa de locução de algumas músicas infantis, alguns softwares, né, alguns aplicativos, é muito rápido. Não dá para cantar junto. Então, assim, se eu quero que a criança vá começando a repetir, a brincar, eu tenho que cantar. Né? Então, assim, porque vou na cadência da criança, porque eu não consigo cantar junto com vários aplicativos infantis, porque eu tenho a impressão que aumenta um pouco a velocidade, porque fica mais animado. Com a batida da música, Só né? que, como eu vou querer que uma criança entre no refrão, se eu estou numa coisa acelerada, né? Não funciona. Eu acho que para qualquer criança, não é só para criança surda, de modo geral. As mães não sabem cantar uma música bem... Você sabe cantar parabéns a você. Sim, os clássicos as mães não sabem mais, né? Tipo, é super perigoso isso. Porque aí você falou, elas transferem essa
essa atividade, esse momento da criança para o tablet, para o celular. Exatamente. E a criança acaba tendo uma referência diferente, que é muito artificial, né? Isso eu acho que foi um dano gigante, gigante, porque eu tenho olhar, eu tenho várias coisas assim. A criança, o bebê é um mutantezinho, cada semana é diferente, né? E se você conhece desenvolvimento infantil, também com a família você pode dizer assim, nossa, que legal, já está trocando o brinquedo de mão. Senão os pais ficam só focados em resposta auditiva. E vamos combinar que resposta auditiva de procurar fonte sonora, eu só vou ter depois de 6 meses. A criança não vai procurar, ela vai ficar parada, né? Então, assim, mesma coisa, responder para o nome. Ah, mas ela não responde para o nome. Aí você vai fazer uma observação, você fala assim, Lucas, 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 Lucas. Tá vendo? Ele não responde. Eu falei, bom, ele deve pensar assim, Lucas, em geral, eu escuto 5, 6 vezes. Por que eu vou virar na primeira? Porque ele sabe que vai acontecer várias vezes. Porque eu duvido que ele esteja escutando. Então, se você duvida, imagina ele. Que ele não está construindo uma noção assim do que é importante. Eu estou brincando com uma coisa, eu escuto uma coisa que virou fundo. Agora, se eu chamo uma vez e espero, e ele sabe que é o nome dele, às vezes a latência da criança é assim 15, 20 segundos até ela virar. Então, eu tenho que ter esse tempo, assim, tomar uma erva cidreira para esperar a observação. E a linha de base, acho que isso, assim, da pessoa que vai pôr o aparelho, principalmente numa perda moderada, que a criança escuta sem aparelho, eu tenho que ter uma linha de base, assim, brincar com a criança, porque a mãe fala assim, mas ele escuta seu canto, ele escuta... Então, você tem que observar isso. A criança sem aparelho, antes de colocar o molde ou o aparelho, a sua linha de base é o que vai poder fazer que você veja a diferença na hora que você põe o aparelho. Se você não tem linha de base nenhuma e já põe o aparelho, parece assim, e a mãe fala, não, mas também ele escuta isso sem aparelho. E escuta mesmo. Outra coisa importante com o pediátrico, às vezes, passa assim, 3 meses de aparelho e a mãe fala assim, olha, ele está escutando sem aparelho. Porque eu cantei essa música e ele escutou. Mas é claro, porque antes era baixo e não tinha significado. Agora é baixo, mas eu já aprendi porque eu escuto mais alto. Então, assim, normal, vai ficar escutando melhor mesmo, porque a percepção auditiva, a percepção de fala, principalmente, ela tem muito mais a ver com significado e áreas de audição, memória, linguagem, afetos, tem a ver com o funcionamento cerebral. Então, é isso mesmo, vai escutar melhor sem aparelho, porque já tem referência, e aí... E acaba tendo mais confiança para esse comportamento, né? E Bia, eu vejo assim também que uma coisa que deixa os nossos fonoaudiólogos assim aflitos, né? Porque é aquilo, ele olha pra gente, ele vê que é uma criança, ele já, meu Deus do céu, né? Porque realmente exige tudo isso, né? Exige que você tenha um olhar, que você tenha esse conhecimento, acho que não só da audiologia, mas essa parte do desenvolvimento da criança, né? Porque se você... Foi o que você falou, 6 meses, a criança não vai responder antes disso, não ache, né? E às vezes, eu vejo que nós temos esse papel, essa responsabilidade também de tranquilizar os pais, né? De fazer assim com que... Porque senão o pai fica naquela coisa de... Olha, mas já colocou o aparelho, ele ainda não tá... né? É aquela mesma coisa que a gente passa com o acompanhante do idoso, às vezes, que fala, já compramos o aparelho, já colocamos o aparelho, e o papai ainda continua igual, né? E assim, eu vejo, talvez que o receio maior que eles têm é, por exemplo, os dados clínicos que eu recebi, ou que eu estou usando e tudo mais, me ajudaram a chegar até aqui, né? Até essa adaptação e fazer a adaptação. Como é que eles podem fazer para que dentro dessa tomada de decisão da adaptação, eles consigam ter uma maior segurança, não só para avançar no processo, mas também para orientar a família, para que a família se coloque também numa condição de... Claro, o profissional ele tem toda essa responsabilidade, mas também acho que a família olha para o profissional como alguém de segurança que está cuidando do filho, né? Que está reabilitando o filho. Claro. Como é que ele pode fazer, assim, no dia a dia mesmo, junto com a família, para mostrar que todos esses dados clínicos que ele colheu, ou que alguém colheu, né? Alguém dessa rede de apoio colheu, está, de fato, sendo eficiente para que essas decisões clínicas ou essa abordagem que ele utiliza realmente está levando a criança para o caminho certo? Eu acho que, para mim, uma palavra-chave
da formação de um clínico fonoaudiólogo é a expectativa. Os pais têm esperança. Sim. Eles querem que isso aconteça, que vai falar 3 línguas, que está tudo certo. Os pais têm esperança e é o papel deles mesmo. O profissional, ele tem a sua prática, a sua teoria, o que ele conhece de audiologia, então ele tem esperança mais conhecimento prático e teórico. Então ele tem expectativa, não esperança, não é tipo, vamos lá, eu tenho mais dados. E aos poucos, ir transferindo essa expectativa para a família. Agora, para eu ter uma expectativa, eu não posso eu tenho que bater o olho naquela perda e falar assim, eu vou pôr o aparelho, essa criança vai começar a repetir. Se ela tem 2 anos, ela vai, certeza. Então, se não bate o comportamento, expectativa é assim, eu acho que eu sei o que eu vou encontrar. Se o comportamento não bate, alguma tem, né? Ou a audiometria está equivocada, ou a criança está com otite, porque ela pode estar com uma serosa e aí a perda está pior naquele dia. Mas a sua expectativa, se eu tenho, já que todo mundo faz, né? Você faz a programação do aparelho, vê o SI na verificação, se você sabe que é um SI de 60, 65, ela ouve de aparelho. Não tem como você colocar o aparelho e falar assim, não, aos pouquinhos, vamos ensinar. Não é isso. Ela né? já tem que ter essa resposta. Ela tem que ter. Uma perda profunda é diferente, porque o visual para criança pequena é muito mais importante, mesmo para criança ouvinte. Se ela bater um olho numa coisa, você pode bater um tambor, porque ela é uma criança, nem a criança ouvinte vai mexer. Então, assim, eu sei que ela é bem visual. E eu preciso trazer o som com significado como uma coisa importante. Eu sei também que ela só vai escutar de perto. Então, assim, eu sei que de longe... Eu gosto tem 3 SI na verificação. Você tem o 65, que é para som de fala. O 75, para bebê, ele é fundamental, porque um bebê no colo, ele está a 20 centímetros da orelha, da boca da mãe. Então, o 75 é assim, pode ser que seja uma criança de perda profunda, vai demorar para a gente poder, para ela saber que som existe, mas eu uso de 75 porque ou ela está no bebê conforto do lado, ou ela está no colo. Então, é uma informação importante. Super. E o 55, que é quanto que de fala é acessível com uma entrada de 55, corresponde à distância. Então, assim, uma criança com uma perda em rampa, por exemplo, ela vai escutar de perto, ela está escutando super bem de perto. 65, ela vai lá e você está a 1 metro e você vê que ela responde. Agora, 55, dependendo da configuração, não escuta nada. Então, assim, não adianta fazer um som a 2 metros, porque ela não vai ouvir. Ela está longe demais e eu sei exatamente. Então, isso que eu diria para a pessoa que está adaptando o aparelho, fazer uma linha de base sem aparelho, no caso da perda moderada, observação com o aparelho e criar uma expectativa. Se você não tem uma, conversa com alguém que tenha. Uma criança de perda plana em 50 tem que sair ouvindo. Sim. Então, assim, ou a audiometria não está correta, ou o aparelho, ou o molde. Esse é outro desafio para o pediátrico. Assim, molde é a bola da vez. Você pode ter o aparelho mais maravilhoso do mundo e o molde destrói a parte acústica e você não tem mais nada. Você tem um aparelho digital super blaster e o molde acaba com ele. E engraçado, assim, é que também se torna um outro vilão para o profissional, né? Aí vou premoldar a criança e vai dar errado, né? Então, assim, acaba sendo mesmo um baita vilão nesse momento. Mas você falou uma coisa, assim, que eu acho que é super importante, que é essa questão de... quando eu tenho essa confiança nessa bateria de avaliação, realmente parece tudo que vai fluir, vai dar certo e tudo mais. Mas como é que você orientaria assim, um profissional a orientar a família que aquela bateria de exames talvez não faz sentido e que ele precisa rever? Porque muitas vezes essa família vem de um profissional de confiança também. Então, se torna um pouco complicado, porque aí você coloca em risco a adaptação, ou você fala, e agora, né? Eu vejo que... Como que você gerenciaria isso? É uma ótima pergunta, porque aí você não pode destruir Claro. todo o caminho que... Já foi construído, né? E às vezes não é nem que está errado. Sim, mas que não faz sentido. E às vezes você tem assim, por exemplo, um Bera não tem o limiar em 250. E a gente já teve criança que está lá tudo em 80, 90, só que 250 está em 40.
Nossa. Então, você põe um aparelho, parece que o aparelho ficou forte demais e é uma frequência. Mas se eu não tenho um comportamental, eu não sei onde está 250. Sim. Então, eu tenho que fazer um raciocínio audiológico de que os limiares eu não posso adivinhar, eu tenho uma expectativa. Se a criança dá um pulo, às vezes é uma frequência. E é uma frequência que eu não tenho no Bera, então eu vou ter que analisar. Então, vou falar de novo, eu acho que a expectativa, você ter lá, fazer um workshop, assim, eu vejo uma audiometria, penso num SI, coloco um aparelho, penso num SI e penso no comportamento de percepção de fala e de linguagem. Eu acho que seria, assim, essa possibilidade. E daí, não vou fugir da pergunta. No manejo com os pais, assim, a gente fala assim, vamos ver, porque às vezes, né, a gente tem que mudar um pouco. E você... Para eles não perderem a confiança, Sim, né? sim. Super importante eles delicado, não né? perderem a confiança. E acho que também tem isso, assim, porque tem muitas famílias que, depois que descobrem, elas realmente abraçam a causa e elas vão buscar o melhor que elas podem encontrar para iniciar esse processo da criança. Mas tem família que está tão no luto que eles realmente sempre estão pisando em ovos ou sempre estão duvidando, né? Então, às vezes, se a gente demonstra qualquer insegurança ali, de fato, a família já começa a ter uma certa resistência, né? Então, eu sempre vejo isso como um momento difícil, porque eu já vi acontecer, assim, já presenciei e já vi, assim, que isso fez com que a família tirasse a criança daquele profissional que estava com aquela pulga falando, olha, talvez isso aqui não está conversando muito bem, e procura outra pessoa, enfim. Então, só para a gente também ter essa tranquilidade, manejo, né? É manejo. Eu acho que acontece, mas também acontece muito uma criança que chega com 2 anos e a mãe já está se arrastando de culpa que chegou com 2 anos. Aí ela puxa um Bera, que ela tem laudo de normal. Um Bera que você não vê curva nenhuma, mas alguém laudou como normal. E você olha para a criança e fala, essa criança não é normal. Isso, então, não tem tarde ou cedo, dizer assim, agora já perdi aquela janela do período crítico, não é assim, dependendo da hora que a família chega, a hora que ela pode. Essas crianças que chegam em terapia de autismo, ou criança de pedinha moderada, que fez triagem, não passou, mas não ficou muito claro, ficou duvidoso, e os pais, como a criança estava ouvindo, os pais deixaram para lá, às vezes é uma criança de pedra moderna que está fazendo fono. E aí corrige a articulação, aí chega as férias, a articulação piora tudo de novo. Aí melhora, traz fono. A fono, às vezes, ela não passou pela cabeça dela, que pode ser uma perda leve, que pode ser uma perda moderada. Não vai estabilizar nunca a articulação, se não tiver feedback. Né? Eu preciso ouvir para poder organizar. Não, e a gente teve uma experiência recente com um jovem já, mas ele usa aparelho desde criança, né? Ele é surdo mesmo, mas ele é oralizado, mas também faz parte da comunidade surda e tudo mais. E ele trocou de aparelho agora recente, colocou um aparelho com mais tecnologia, ele já usa muito, assim, ele sabe o que é o aparelho. Ele mesmo, assim, é aquele jovem que fala, olha, eu sei como fica bem meu aparelho, né? Que é o software e tudo mais. E ele mesmo falou assim, eu duvidei, eu demorei para aceitar, mas eu percebo que a minha fala melhorou depois que eu troquei o aparelho. E é uma coisa que, geralmente, eles não querem aceitar, né? Porque eles não querem usar o recurso da fala. Se você gravar, hoje tem esses softwares de espectro de fala, se você gravar uma criança antes e depois do implante, ou antes e depois colocar o aparelho, sem o retorno, se você olhar lá as vias neurais, o retorno é o que maneja o engrama articulatório. Então, assim, é o meu retorno que vai fazer eu falar mais parecido com o adulto. Sem o retorno, eu vou basear na visão e vou fazer o melhor que eu posso, mas distorce. Então, o fonoaudiólogo fala assim, eu não trabalho com deficiência de audição, mas você trabalha com subarticulatório e atende uma criança com perda e não percebe que a criança tem perda. Por que não percebe? De perto, a 40 centímetros da criança, ela escuta, né? Exato. Não, no cenário terapêutico é muito fácil a criança ouvir, porque é uma sala, só estão vocês dois, ele está perto, é o cenário ideal para você. Mesmo criança que usa aparelho bastante, assim, às vezes vai nas férias, quando volta das férias, a articulação está totalmente, por quê? Não usou muito, que estava na praia, voltava para casa, tal. É muito sensível, até os 7 anos é muito vulnerável os engramas articulatórios, muito vulnerável. Então, assim, quanto melhor ouvir, tanto é que, assim, na nossa linha de pesquisa lá, a gente trabalha com consistência de uso do aparelho,
com o número de horas por dia há mais de 15 anos. É o maior desafio. E agora tem várias pesquisas, meta-análise. O determinante do bom desenvolvimento de linguagem é quantas horas da criança está acordada que ela usa. Tem que usar todo o tempo que ela está acordada. Faz diferença? Faz, Total. porque é fisiológico. Não é nem assim, porque não ouviu, porque não estava assistindo. Mas, assim, é fisiológico. Eu preciso, para construir mapas de linguagem, de articulação, eu preciso consistência. Então, é tão importante quanto a tecnologia. Sim. Eu posso ter uma super tecnologia Você não tem sem a tempo de uso. consistência, quer de implante, quer de aparelho. Sem uso, não... Não, é muito verdade isso. E a gente vê também que com a criança a gente tem o recurso da recompensa, né? Que eu posso trabalhar isso muito de uma forma lúdica, de que se ele voltar... Sempre, né? É muito mais... porque o adulto não, adulto você não tem como você falar. Você vai dar uma bronca, falar, poxa, seu fulano, ó, tá aqui, a gente tá vendo. Mas com a criança você pode fazer E a isso. vocação, sabe, Bruna? Eu penso assim, se você não estivesse se divertindo na terapia, a criança também não está. A criança muito menos. Então, você tem que estar achando gostoso, assim, porque é engraçado, é gostoso. Mesmo que seja só do aparelho, você criar uma situação lúdica, que a criança faça vínculo, troca de olhar, ele é fundamental para você poder ir vendo as reações. E confiar. Se você confiar no limiar e souber qual é o SI lá no seu software, você, com certeza, você sabe o que esperar. Se não bate o que você espera com o que você está vendo, então, não precisa achar, eu acho que está errado, não precisa falar nada para os pais, mas você fala assim, alguma tem. Será que o limiar está correto mesmo? Deixa eu fazer um contato com quem fez a áudio. Será que a criança está com otite? Às vezes ela está com otite, está com uma serose, gripou, e o limiar cai 15 dB. Então, não está respondendo, você está com uma audiometria de 3 meses atrás. Então, assim, é possível e muda mesmo. Uma serosa pode descer até 20 dBs. Sim, e eu acho que isso prova muito quando a gente fala que a avaliação audiológica ela tem que servir como um direcionamento, né? Ela tem que direcionar o profissional para... porque aí você falou, audiometria, às vezes, 3 meses atrás estava uma, você faz outra hoje, dá outra. Eu tenho que parar e tenho que pensar, será que realmente é uma piora ou será que é uma condição temporal ali? Então, eu acho que tem muito isso de você, às vezes, ficar muito preso no... isso aqui é meio óbvio, mas não. Analisa, né? Dá uma pensada um pouco antes, assim. Senão Vê se bate, né, com o comportamento. Tem que bater com o comportamento. Se ficar de tudo isso que a gente falou, acho que expectativa é fundamental. Sim. Expectativa é a sua esperança, claro, você quer o melhor para a criança, mas eu tenho que ter o que eu sei da minha prática e o que eu sei da minha teoria. O que eu conheço de percepção de fala. Sim. E muito ancorado hoje com todos esses estudos de frequências, né, tardias, eu tenho muita coisa que eu sei que fisiologicamente é super importante essa estimulação, mas a estimulação com precisão, né? Com eu sabendo exatamente o que eu estou... E consistência, eu diria, pode fazer aquela verificação mais maravilhosa do mundo. Se o limiar estiver errado em 10, você pode verificar no 1 dB, mas você já errou por 10 para começar. Já errou lá atrás, né? Legal, Bia. Eu agora tenho, assim, 4 perguntinhas para te fazer, para a gente fechar, que são perguntas, assim, que a gente gostaria de ouvir a sua opinião, né? Você acho que, assim, primeiro, a gente tem muito que aprender, não só com a tua experiência na tua clínica, mas eu acho que, assim, a tua experiência dentro da Derdic também te deu um olhar, assim, muito amplo, porque é um lugar mesmo onde... Por ser um hospital-escola, você tem toda essa questão, assim, de não só ensinar, mas aprender com tudo que você vê lá. Então, por isso que, assim, eu acho a tua fala super rica. E, para mim, é super importante ouvir a tua opinião em relação a essas perguntas, né? Primeira que a gente queria saber, assim, onde é que você vê que as maiores rupturas nesse fluxo da clínica, né? Assim, que você fala... Putz, aqui eu vejo que sempre a gente tem um impedimento, assim. Onde você enxerga que essas rupturas podem acontecer nesse fluxo clínico, pensando no pediátrico? Eu acho que o primeiro e o mais ameaçador é o pediatra que acha que pode esperar, né? Aí, depois que eu começo o fluxo, que eu tenho a audiometria, enquanto eu não tenho a comportamental, eu acho que é o quanto quem faz o eletrofisiológico conversa com a família, né?
que eu já vi? Eu já vi criança que fez bera com, sei lá, com 10 meses, anestesiada, e o médico não pediu frequência específica. Então, assim, se eu vou anestesiar uma criança, eu vou fazer com anestesia geral, então eu já faço com frequência específica, porque se ela tiver perda, eu vou precisar de algum norte para fazer essa orientação. Então, eu acho que, assim, do médico para o fonoaudiólogo e do fonoaudiólogo da avaliação para a reabilitação, eu vejo que quanto mais essa rede, e no SEAC a gente tem, assim, um predinho onde tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Eu consigo sair do Bera e, naquele dia, conversar e falar assim, já podemos fazer o pré-molde, porque daí, quando marca a próxima, a criança já, né, você já tem o molde para você poder colocar um aparelho. Então, eu acho que, assim, a articulação entre o médico, o diagnóstico, a indicação de aparelho e a terapia, quando isso é mais integrado, eu diria que essas rupturas não são tão fortes. Agora, de modo geral, existe a ruptura. Existe um médico que pediu um Bera, eu tenho um Bera que é só de clique, aí chega para indicar aparelho, eu não consigo indicar aparelho com um Bera só de clique. Se a criança tem mais de 6 meses, é a comportamental, mas ela pode ter outras questões. Sim. Pode ter uma questão motora, então o comportamental fica prejudicado e eu vou precisar mais informação de frequência específica. Então, eu acho que a cada passo, a pior coisa é chegar e você falar assim, mas não fez frequência. Eu já tive, assim, fonoaudiólogo que ligou e falou assim, o convênio só mandou o clique. Eu falei assim, faz frequência específica e depois a gente vê. Assim, porque não pode anestesiar uma criança e não ter toda a informação, né? Então, eu acho que na passagem no SUS, né, lá no SEAC, a gente consegue ter tudo integrado e sempre 2 fonoaudiólogos para comportamental. Então, assim, eu consigo sair daqui e ir para lá. Eu tenho timpanometria, então isso também é uma coisa interessante de ter numa clínica que vai fazer criança. Às vezes o comportamento da criança muda. São Paulo, pelo menos, assim, as crianças têm uma incidência de otite gigante. E isso altera o limiar. Então, assim, você ter um timpanômetro aí para poder fazer uma imitância rapidinho, eu acho que te dá um parâmetro, que tem alguma coisa que não está bem. Então, acho que a articulação entre as etapas... Agora, você falou uma coisa certa, assim, sem nunca denunciar o anterior, né? Porque isso não faz bem nenhum para a família, né? Eu acho que é um trabalho conjunto, né? De ligar, você liga para quem fez, de ter um pouco mais ser um pouco mais amistoso. Empatia, né? Isso. Porque às vezes também, a gente tem que pensar que às vezes a criança não colaborou no dia que o profissional foi fazer a avaliação, que alguma coisa deu errado. Enfim, a gente pode pensar que 1000 coisas aconteceram, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado, onde era assim, a articulação entre quem mapeia ou programa o aparelho e quem faz a reabilitação. Se é uma pessoa... Tem gente que faz reabilitação só, não sabe nem ligar o aparelho e faz reabilitação. Cada vez menos, eu acho que cada vez está mais... Agora, tem uma pouca boa vontade, às vezes, de quem faz o programa para dizer assim, não, é isso mesmo, olha, tem que estar escutando isso para subsidiar quem faz a reabilitação. Exato. E não entende muito de audiologia. É cada vez menos comum, mas no interior, em algumas cidades, eu só tenho uma pessoa que faz reabilitação, ela não entende nada de audiologia. Então, quem fez a programação na loja ou no centro auditivo, eu tenho que subsidiar quem faz a reabilitação, assim, o que esperar, né? Como eu cheguei naquele programa. Então, acho que a articulação entre as etapas é uma coisa fundamental. Muito bom. E, assim, você falou muito da questão da expectativa, né? Como é que você orientaria os profissionais a gerenciar a expectativa da família desde a avaliação, né, até esse passo importante da reabilitação? Porque eu entendo que a avaliação, ela denota ali para a família já uma informação de se essa criança ouve ou não ouve, ou o quanto que essa criança não ouve. E aí, eu acho que, nesse momento, você acaba sendo o portador da informação que, às vezes, a família não quer ouvir. Como é que você gerencia esse momento? Então, o mais difícil é assim, vai falar? Às vezes a criança tem 10 meses e a família fala assim, posso colocar a escola bilíngue? Né? Então, assim, até que ponto esse ouvir, né, de aparelho ou de implante vai ser suficiente? Então, eu acho que a expectativa é essa. E a gente tem mais 2 algozes agora, né? Eu tenho o genético e a imagem.
Então, assim, no genético, eu tenho famílias que são 3 crianças com o mesmo gene, uma progrediu e a outra criança tem 40 anos, nunca progrediu. Então, assim, apesar de ser um gene que denota progressão de perda, nem sempre progride. Ou quanto rápido que Sim. progride, se progride 1 ano ou só na adolescência, só com bola de cristal. O mais importante é assim, enquanto a perda é essa, a conduta é essa e a expectativa é essa. Distúrbio articulatório. Se a criança pode ter um distúrbio articulatório, uma perda moderada ou um implantado, independente de ouvir tudo e discriminar tudo, como outra criança qualquer pode ter um distúrbio articulatório. Então, eu acho que, assim, você tem que ter no seu repertório o SI, né, o índice de inteligibilidade e a perda na sua cabeça. Se o comportamento não bate, tem que rever. Eu acho que é tão importante quando você consegue construir. E você falou uma coisa que para mim faz super sentido, que deveria ser uma prática muito forte de qualquer profissional, em qualquer caso, né? Não só na criança, mas muito mais na criança. Que é isso, de você construir na sua cabeça, como se fosse o próprio prontuário do paciente, é isso, eu bato o olho, eu vejo, eu já sei o que eu vou esperar, eu imagino que eu espero desse tipo de perda, esse comportamento. E quando você olha a criança, você vê que, puxa, mas não bate, porque... Então, assim, às vezes falta esse exercício, né? Que ele tem que ser prévio, né? Eu tenho que me preparar para essa informação. Porque quando a família observa que o profissional tem tudo na cabeça e ele consegue traduzir para a família o que significa esse tipo de perda, o que significa esse comportamento. Acho que a família vai como se relaxando e falando, tá tudo bem, né? Então tá tudo sob controle, a gente sabe o que está acontecendo e a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. Com criança bem pequena, quase que o que é mais ansioso para a família é esperar. Por exemplo, chegar na fase do vai olhar, vai falar. A terapia de criança com perda de audição, a característica é que a terapeuta não para de falar. Né? Antigamente. Então, eu diria que hoje, a terapia, eu tenho muito silêncio, porque para a criança pequena, o silêncio é a dica de que está na vez dela falar. É o turno dela, né? E o turno dela, às vezes, demora... Se você puser 10 segundos no relógio, 10 segundos é uma vida, mas é o tempo que ela demora para imitar o que você falou. Então, assim... esse menos, né? Menos aflição, menos falar sem parar, a palavra que persegue a fonoaudiologia de estimulação auditiva, né? Estimulação, um estimula, o outro é estimulado. Isso, hoje em dia, na visão que a gente tem de linguagem dialógica, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Sim, né? É verdade. Mas eu também, assim, já ligando com a próxima pergunta, porque a gente vê que, às vezes, por essa ansiedade do profissional, que às vezes... não tem o papel muito terapêutico, né? Ele quer ser mais o reabilitador ali, ele não entende que ele precisa entender um pouco mais sobre isso. A gente vê que as pessoas, às vezes, muito encaram o processo como um evento e não como um processo, né? Qual é o erro maior que você enxerga que acontece nessa leitura do profissional quando ele não encara tudo isso como um processo, né? Porque essa criança ela vai se tornar um adulto. Acho que você tem muitos casos, né? Você pode até falar algum caso seu que você tem que você começou bem assim, que você atendeu pequenininho, bebezinho, dias assim, e que hoje já é um adulto que trabalha. 40 anos. Eu lembro uma vez num congresso que a gente estava, que você deu uma aula, que você falou de um caso seu, que eu fiquei assim, meu Deus, que perfeito. Tem 40 anos. Assim, o meu paciente mais velho tem 44 anos, assim, de quando eu comecei a trabalhar. Que legal. Então, assim, o que eu acho? É que eu acho que, vou voltar para a primeira coisa que eu falei, não pode ter timidez ou ter nenhuma aflição de pedir supervisão. Sim. Você está com um caso, você não sabe, não tem noção o que esperar desse SI, porque é a primeira criança com uma perda de 50 que eu estou vendo na minha vida. Uhum. Pede ajuda, né? Pede ajuda. Eu acho que, assim, na própria empresa, na formação, você pode ter uma rede de suporte, assim, para você poder ter alguém que fala assim, o que eu espero? Com essa perda, tem que sair ouvindo, né? Com essa idade, tudo com calma. Com essa idade, eu posso esperar balbucio. Minha criança meu bebê só vocaliza e não fala, não faz balbucio, papá, mamá. A criança só começa a pôr consoante quando ela começa a comer. Então, assim, antes dela ter introdução de alimento sólido, ela não faz consoante, porque a língua não tem mobilidade. Se eu não sei isso, o que eu vou dizer? Para a família, né?
né? E se eu sou jovem, também não tive filho, não trabalhei com criança, o que eu vou dizer? Então, assim, é mais um conhecimento de desenvolvimento sensório-motor, de motor oral de bebê. É uma característica, né? Imitação. Eu imito primeiro movimentos de partes visíveis, de mão, de pé. Depois eu imito o rosto. Depois eu imito vocalização. Isso é desenvolvimento cognitivo. O ouvinte é isso também. Não é só a criança que tem perda. Então, assim, se eu não sei isso sobre o ouvinte, por que ela não imita? Não imita porque mal está imitando partes visíveis. Então, assim, eu sei que ela não chegou lá, do ponto de vista cognitivo, né? É muito importante isso, porque senão a pessoa acha que atender uma criança separa alguns brinquedos aí, conversa com ela como conversa com uma criança e não é isso, né? Você está sendo responsável por o processo das crianças se desenvolver, né? Dela voltar a ouvir, então... Com um fundamento teórico de linguagem. Totalmente. E no dialógico, o silêncio é fundamental. Então, a parte estimular e ficar falando sem parar é antifonoaudiologia, eu diria. Hoje, em termos de fundamento de linguagem, é um equívoco. E assim, para a gente fechar aqui, Bia, eu acho que você tem muito know-how para falar sobre esse trabalho integrado entre profissionais, porque, como você falou, lá na Derdic vocês têm essa facilidade, né? Que eu também, quando eu tinha a vivência lá na Santa Casa, para mim também era surreal, assim, de você sai daqui, já faz cotorrino, já volta com uma fono. Faz toda a diferença. Toda a diferença, porque quem ganha é o paciente, né, nesse cenário. Mas quando a gente vem para o cenário do particular, a gente tem barreiras, né? Porque não é tão fácil assim você criar uma rede ali. Mas como é que você acha que um fonoaudiólogo pode fortalecer essa rede de conseguir criar essa integração entre áreas que vão colaborar para que essa criança consiga ter um melhor suporte, ali, um melhor atendimento? Acho que sempre dá um retorno. Sempre dá um retorno sem denúncia. Porque uma coisa é você querer acusar quem pode ter feito errado. Outra coisa é você dar um retorno para aquela pessoa não fazer de novo, né? Então, às vezes, o próprio médico, às vezes ele fala uma coisa que ele nem falou assim, com aquela intenção, mas foi assim que a família escutou. Sim. E isso eu aprendi muito tempo. Alguém fala assim, nunca ninguém me falou isso. Eu falei, mas eu falei. Esse é um clássico. Nunca ninguém me disse. Então, assim, não adianta demonizar o médico ou quem pôs o aparelho, porque, de verdade, assim, cada um fez até onde deu. Então, a gente sempre dá bastante retorno, tanto para o médico, às vezes quem está fazendo a indicação de aparelho, a gente dá retorno e a recíproca é verdadeira. Médico, por exemplo, que pediu só clique e a criança vai fazer anestesiada, aí eu quero que ele faça um pedido completo. Eu vou dizer assim, tudo bem, olha, queria dar uma cola para você, porque parece que tem perda mesmo. Daí eu dou a cola de como que tem que fazer o pedido para o convênio, porque senão a pessoa não vai fazer, porque o convênio não autorizou, né? Então, assim, na próxima vez, aquele médico, porque não é todo mundo que entende ouvido. Sim, tem muito otorrino que não entende de ouvido, eles têm uma formação. Na residência, eu acho que tem uma aula de audiologia, 2. Então, assim, claro, o médico que se especializou em otologia, ele sabe tudo. Mas o otorrino, assim, que tem uma prática mais generalista, ele vai gostar muito que você dê um retorno para que na próxima vez ele vai saber o que fazer. E eu acho que isso é muito bem-vindo. Não acusatório, sabe? Sim. Porque dizer assim, fez um bera errado. Não tem bera errado, é o que deu. Sim. Não quer dizer que está errada a interpretação, mas quando você recebe, o que prejudica é o que aquilo causou, né? Quando é um bera que dá laudo de normal, onde eu não tenho nenhuma curva que me diga que seja normal, demorou 2 anos para essa criança aí estar com diagnóstico. Então, assim, é triste, mas a gente sempre dá retorno para a pessoa, para a gente melhorar a nossa rede, né? Não acusar. A gente vê, assim, uma importância altíssima nessa questão do relatório, né? Às vezes o médico nem te pediu, mas tenha essa gentileza de, olha, doutor, aqui está o relatório do paciente que veio por meio do seu encaminhamento, mas está aqui. Porque isso para o profissional, às vezes o médico não vai nem ler, mas assim, ele olha e fala... Mas mesmo adulto, assim, um adulto que você recebeu, um idoso... que está batendo a cabeça, não conseguiu adaptar, e você teve um caminho, uma coisa que você conheceu, o idoso
Não adianta marcar em meia hora, porque você não Não faz. vai, exato. Então, assim, Às vezes demora mais do que criança, né? Porque ele quer trazer ali as nuances, ele quer falar, ele às quer vezes explicar. o idoso está no quarto aparelho e não adapta, e está faltando escuta. E aí, se você devolve para o médico, ele vai percebendo assim, o que você pode fazer por um paciente, por um próximo, né? Então, eu Sim. acho que a reação em cadeia, assim, ela é Sim, fundamental. legal. Acho que esse é o segredo, então, porque... e muito mais nós, né? Que somos profissionais da comunicação, a gente tem que se comunicar, Claro. né? E a gente tem que ajudar também as outras áreas a terem um pouco mais de clareza sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que eu vi, a minha ótica, olha, tá aqui, eu te dou a minha ótica em um papel, né? E aí acho que você cria ali uma boa prática entre os próprios E para o profissionais. Né? profissional da reabilitação, que ele não tenha nenhuma restrição em ligar para quem pôs o aparelho. Sim. E saber exatamente, e nem que quem fez a programação se sinta ameaçado, que quem faz a reabilitação está dizendo assim, gente, com essa perda, eu não estou entendendo, não está indo por onde eu acho que poderia ir. Não, perfeito. Bia, muito obrigada pela Obrigada a vocês. conversa. Acho que, assim, dá para sentir em toda a sua fala, assim, esse seu cuidado com um atendimento humanizado, da criança ser o centro mesmo. Acho que isso, assim, pra gente é super importante. Dá para entender agora o nome, porque o ambulatório tem o nome, assim, acho que fica Na criança. na criança, tá super claro. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar conosco, em trazer seu conhecimento para nós também. E também deixar as pessoas aí à vontade para perguntas que vocês queiram fazer e tudo mais. Só mandar pra gente depois, a gente encaminha pra Bia e aí, conforme for realmente necessário, a gente dá essa devolutiva para vocês. Aproveitem, então, para pegarem as notas que vocês fizeram aí, dar uma estudada e rever coisas que a Bia falou, que eu acho, assim, que foram coisas super ricas, que também anotei aqui, para depois a gente conversar um pouco mais. E espero vocês no próximo encontro, que também está imperdível e que vai dar pra gente também uma continuidade nesse assunto de hoje, ok? Gente, obrigada. Bia, obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer. Eu acho que é importante também o profissional pedir ajuda. Se está difícil, não sei o que esperar, pede ajuda, que tem sempre alguém que vai poder ajudar. E contar com uma ajuda dessa, com certeza, é super bacana. Gente, um beijo, tchau, tchau e até o próximo.